Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer? Se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Olá, olá! Começou mais um Desperta Mais. Quero aproveitar e agradecer a nossa One maravilhosa que fez o nosso louvor inicial e dizer que o Desperta hoje está muito especial. É um podcast para edificar a sua vida com testemunhos reais de mulheres reais que vão com certeza tocar o seu coração. É isso mesmo, e para você que ouviu um não e decidiu avançar, esse programa é feito para você. Hoje com uma convidada mais do que especial e um tema que é de edificar a tua casa, a tua vida. Nós vamos falar sobre saúde e nós vamos falar sobre alguém que venceu o câncer através da fé. Vamos ouvir hoje a Patrícia. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada, prazer. Obrigada por estar aqui, Paty. É um prazer Obrigada. receber você aqui com a gente. Prazer é meu. Pessoal, e antes de começar, vamos chamar o An para dar os avisos, os nossos lembretes sobre os nossos grupos, o que acontece nos nossos canais. An, é com você. Oi, Despertadas, passando aqui para avisar que nós temos um grupo de WhatsApp, onde você todos os dias vai receber um devocional diário com a nossa Mari. Então aqui abaixo tem um link onde você vai clicar e acessar, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e nos seguir em todas as redes sociais. Beijo! Obrigada, An. Paty, conta pra gente um pouco da sua trajetória. Quem é a Patrícia? Então, a Patrícia é uma menina muito sonhadora. Eu sempre tive um sonho de ser mãe, de montar minha família, né? De ter um casamento abençoado. E eu avanço nesse propósito, né? Sou muito sonhadora, tenho muitos projetos e é isso. Glória a Deus. Família é o melhor projeto, né? Sim, sim. Muito bem. Maravilhoso. E conta pra gente o que aconteceu em novembro de 2024 que mudou o rumo totalmente assim da sua vida, entre um sonho, um acontecimento, o que aconteceu e o que te levou a viver uma jornada em Cristo? Então, novembro de 2024, eu estava saindo de um puerpério, né? Dizem que o puerpério dura menos tempo, mas eu amamentei durante 3 anos, então eu vivi esses 3 anos intensamente para minha filha, né? Então, eu abri mão da Patrícia, né? Então ela veio depois de um aborto, então meu sonho se concretizou com ela. Então eu passei a viver para ela nesses 3 anos. E em novembro, ela iria completar 3 anos em janeiro de 2025 e o meu objetivo era voltar a trabalhar, voltar a olhar para mim, né? Cuidar da minha saúde. E aí quando é em novembro de 2024 eu vou fazer um exame de rotina. E na mesa, na hora do ultrassom, a médica já me assusta perguntando se eu já tinha passado por algum nódulo, né, alguma questão de saúde. E eu falei que não, era uma surpresa para mim, né? E ela falou que ela tinha visto algo que chamou a atenção dela, pelo formato, que ela tinha visto um nódulo e que tinha chamado bem a atenção. E ela ia pedir para o meu médico pedir uma biópsia. Então eu saio dali assustada. O nódulo era onde?
era na mama esquerda. Quando eu abro o resultado, eu me deparo com BRCA4, eu não sabia o que era, e a gente vai pra internet, né? Sempre, mulher, né, já vai procurar na internet. E quando eu jogo no Google, diz que o BRCA4, a chance é muito alta de ser um câncer de mama. E aí eu já entrei em desespero, eu entrei em contato com o meu médico, e aí ele pede pra eu ir no mesmo dia para uma consulta, né? Aí eu ligo pro meu esposo, a gente vai pra consulta. Quando eu chego na consulta, ele tenta me tranquilizar, né, que aquilo poderia ser somente um nódulo e que ele ia me examinar novamente, mas que ele iria pedir uma biópsia, né, para ter certeza, mas que ele achava muito difícil ser um câncer, porque eu estava amamentando, então a chance era muito pequena. Eu tinha 33 anos, então nova. Então ele falou, olha, pela idade e pelo seu histórico, não tinha ninguém na família com câncer, então ele falou, fica tranquila que não vai ser nada. E quando eu vou fazer essa biópsia, vem o resultado do câncer de mama, né? Então, assim, foi um baque. Eu nem precisei passar, já abri ali, já estava, né, escrito isso, que era um câncer. E você abriu sozinha? Eu abri sozinha. Como é que foi esse momento? Então, eu fiquei vários dias, a gente fica em busca, né, do resultado, e atrasou esse resultado. E eu lembro que eu acordei um dia, tava eu e minha filha, e me vem na mente um louvor, né, aquele louvor da Suede, ainda tem vida aí. Nossa, é poderoso. Né? E mesmo que o cenário diga que é o fim. E eu comecei a cantar esse louvor, sozinha. E aí me deu um estalo de abrir, né, entrar na internet para ver se o exame tinha saído o resultado. Foi assim, instantaneamente. Eu acordei, veio o louvor, eu comecei a louvar e eu entrei na internet e abri e tava o resultado. Ai, nossa. E aí na hora bate aquele desespero, né? Você não sabe o que você faz. Aí eu liguei pro meu esposo tava trabalhando, aí ele foi para casa imediatamente, ele falou, olha, vamos ligar pro médico, né? Aí voltei liguei pro médico, ele falou, vem aqui pra gente conversar, e aí ele confirmou, né? Que era um câncer de mama e eu precisaria agora passar com um mastologista, oncologista para começar o tratamento. Não, com certeza. Olha quanta força tem aqui entre receber o exame, entre receber essa notícia sozinha, entre ligar para o médico. Né? E era improvável, porque que nem ela falou, ela não tinha histórico familiar, ela estava amamentando, não é? Onde a probabilidade é muito pequena disso acontecer. Então, eu imagino o baque que foi para você receber essa notícia. Sim. Me fala como é que estava a sua vida espiritual nisso? Porque você falou que acordou cantando um louvor, então Sim. você já tinha um certo apego com Deus e você já era uma pessoa de fé nessa época? Sim, eu já era. Eu sempre... Eu me converti, eu tinha 17 anos, então nunca me desviei, então eu já tinha uma caminhada com o Senhor, né? Só que a minha filha, ela nasceu na pandemia, nasceu prematura, então eu fiquei um bom tempo longe da igreja, de estar congregando, né? Porque a pandemia fechou tudo, aí depois eu tenho uma criança prematura, então fiquei muito tempo sem voltar para a igreja por conta dela, mas eu não perdi a minha fé em todo esse tempo, né? Então eu sempre estava buscando ao Senhor, e nesse período eu tinha acabado de mudar de ministério, então eu estava me reencontrando na igreja, mas buscando ao Senhor dentro da minha casa, porque a gente sabe que com uma criança pequena também muda, né? Aquele tempo da gente ter um devocional, ter uma intimidade mais forte com Deus, tem que mudar todo o cronograma, né? Porque a criança suga muito da gente. Mas a minha fé eu nunca perdi. Então, quando eu recebi esse diagnóstico, no momento eu pensei, tem algo que Deus quer fazer comigo nesse processo, né? Nada é por acaso. Então, eu tinha a minha fé firmada. Então, eu sabia em quem eu podia buscar, em quem eu poderia ter, né, achar essa força. Então, é isso. E você questionava Deus nesse momento? Eu você nunca entrou questionei. naquele looping de questionar por que com Nunca. você, por que Deus queria que... Não, eu nunca questionei. A minha família toda, eu sou a única cristã dentro da minha família, né? E eu lembro que quando os meus pais ficaram sabendo, para eles foi um baque. Então, a minha mãe se desestruturou. Então, por ela não ter essa fé, não ter alguém em quem crer mesmo, então ela começava a questionar: por que a minha filha? Por que não comigo? Né? Por que com ela?
Mas eu nunca questionei. Eu lembro que eu perguntava para Deus por que não comigo? Porque a gente acaba sendo muito egoísta, né? A gente acha que todo mundo pode passar, a gente não pode. Então eu nunca falei, Deus, por que comigo? Não, por que não comigo? Porque eu não sou melhor do que ninguém, né? Então eu falava, a única coisa que eu falava pro Senhor era, Senhor, se o Senhor quer me ensinar algo nesse processo, eu quero aprender. Eu não quero ser reprovada, né? Quero aprender. Aqui tem uma chave tão maravilhosa, né? Porque qualquer outra pessoa diante de um diagnóstico desse, a grande maioria diria, né? Por que comigo? Não. E você traz pra gente assim, por que não comigo? Sim. Talvez até nesse processo da mesma semana, momentos antes, você conseguir ter um louvor, né? Já ter esse download ali do louvor. Puxa, é um processo que, na minha percepção, ouvindo você dizer, você tinha a plena convicção de que Deus estava com você em todo momento, né? Sim, eu tinha essa convicção. E eu vivi vários momentos em que eu ouvi Deus falar comigo, de abrir um devocional. No dia da minha cirurgia, eu abri um devocional e Deus falou claramente comigo. E eu digo que esse processo foi onde eu estive mais perto de Deus, onde eu vi mais a mão de Deus, sabe? Eu ouvi Deus falar realmente comigo. E tem vários momentos, né? Em todo o tratamento, se eu for contar aqui, são vários, que eu tinha certeza de que Deus queria me ensinar algo nesse processo. Não vou falar que eu não tive medo. Teve momentos, né, de vir um medo. E eu acho que meu medo maior era deixar minha filha, né? Eu tinha uma criança de 3 anos que dependia de mim. E é claro que eu sofri durante o tratamento, mas eu sofria por ver ela sofrendo. A minha menina, ela é muito inteligente, então eu percebia em vários momentos ela sentindo aquilo. A gente acha que a criança não sente, mas ela estava sentindo. Então, muitas vezes, a gente nunca chegou a falar sobre morte, sobre nada disso perto dela. Mas teve momentos dela me perguntar, mamãe, você vai morrer? Então, assim, ela nunca tinha ficado longe de mim em 3 anos. E ela teve que aprender a ficar com outras pessoas, porque eu precisava passar pelo tratamento, né? Então, assim, quando eu ia pra quimioterapia, era o dia inteiro, né, no hospital. Então, ela chegou a ficar com minha tia, com a minha mãe. Pra ela foi difícil, né? Ela entendia que você estava doente. Ela entendia, eu sempre conversei com ela, eu explicava pra ela o que estava acontecendo, mas acho que ela sofria, né, junto. Sim. Quando teve a questão de perder o cabelo, achava que ela não estava entendendo, mas ela estava. Eu sempre incluía ela em tudo, eu comprei livros para contar para ela, né, todo o processo, mas eu via que ela estava sofrendo. Então ela ficou uma criança mais manhosa, mais carente, queria chamar atenção, né? Acho que o medo mesmo. Sim. Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas eu vou pedir para você ainda não responder, Tá. Porque eu vou fazer a pergunta, a gente vai chamar os avisos dessa semana e depois eu retorno pra gente entender a sua resposta. Paty, você teve em algum momento talvez um sentimento de que você iria morrer? Segura, porque vai voltar aqui nossa number one. É com você. Quais são os avisos de hoje? O Merchan. Quem que tá patrocinando a gente, Juan? Conta pra gente. Vocês viram que os nossos pijamas e semijoias estão incríveis, né? Então já clica no link abaixo e veja a coleção dos nossos parceiros. Beijos! Muito obrigada aos nossos parceiros, a esses pijamas lindos, as nossas semijoias, Juan. Mais uma vez, muito obrigada por fazer parte de tudo isso conosco. Paty, agora é a hora da verdade. Tem fé, tem esse entendimento, por que comigo, né? Por que não comigo, né? Essa fé que move a montanha, mas em nenhum momento passou na sua cabeça que você ia morrer. Passa, não vou mentir, dizer que não passa, mas é aquela luta, né, que vem na nossa mente. Eu vou morrer, vou deixar minha filha, mas ao mesmo tempo a gente precisa mudar o foco, né? Eu não posso, eu preciso lutar pela minha filha, eu preciso lutar por mim. E eu ouvi muito isso de psicólogos, porque eu sempre falava, eu tenho que lutar pela minha filha. E eles falavam, não, você não precisa lutar pela sua filha, você precisa lutar por você, né? É olhando pra você, Patrícia, porque se você estiver bem, a sua filha vai estar bem, seu esposo vai estar bem. Então, quando vinha esse medo, quando vinha esses pensamentos, né, de morte, primeiro na cirurgia, eu nunca tinha passado por uma cirurgia, então você tomar anestesia ali e saber, nossa, eu vou, né, passar por isso. Então vem aquele medo, mas ao mesmo tempo eu me levantava e falava, não, eu preciso, né, preciso levantar, preciso ter fé, eu preciso crer e vai dar tudo certo, né? Deus tem um propósito. E eu ouvi uma palavra quando
eu tive o diagnóstico, tem uma pastora amiga minha que mora nos Estados Unidos e eu fui uma das primeiras pessoas que eu contei e ela falou, Deus me mostra que não é para morte, né? Deus quer usar o seu testemunho para curar outras mulheres. E aí é onde eu falava, Senhor, eu quero que o Senhor faça o que o Senhor tem que fazer através da minha vida. E começou isso dentro do hospital. Deus me usou para falar com mulheres dentro do hospital, mulheres que não tinham fé, que não conheciam Jesus. E Deus me usou, pessoas passando pela mesma situação, e Deus usou a minha vida para, né, falar de Jesus, apresentar o Senhor para elas. Quanto tempo foi de tratamento? Eu passei por 6 quimioterapias, elas aconteciam a cada 21 dias, depois 16, eu acho que num todo foi 1 ano e meio, mais ou menos, de tratamento, né? E aí eu continuo ainda em tratamento. E durante esse processo, quando você disse que edificou a vida de outras pessoas, me dá um exemplo de que tipo de mensagem que pode virar a chave, assim, para essa outra pessoa, para essa outra mulher que também talvez esteja passando por isso nesse momento e esteja se questionando, não, acho que Deus não existe, por que eu tô passando por isso? Qual que é o exemplo prático que você trazia para você? Assim, talvez a oração, talvez cartas, o que essa pessoa pode fazer para sair dessa mentalidade de que você não vai conseguir avançar? Primeiro, a gente só consegue confiar em alguém que a gente conhece. Então, assim, pra gente confiar no Senhor, a gente precisa conhecer. Como a gente vai conhecer? Através da palavra. Então, a gente precisa estar meditando na palavra, né? Em todo o tempo. Então, assim, eu meditava muito na palavra, eu orava muito, eu tive muito acesso a muitos devocionais, né? Um que me pegou muito é um devocional que chama Forte. Deus falou muito comigo através desse devocional. Minha filha tem. Ele é maravilhoso, ele é muito profundo. E é aquilo, né? A gente aprende que a gente precisa entregar e confiar na vontade de Deus. A palavra diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? Então, se a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, a gente precisa entender que nem sempre, né, aquela vontade boa, perfeita e agradável vai ser bom pra gente. A gente pensa, é agradável, é boa, mas tem que ser tudo maravilhoso. Não, às vezes a gente vai passar por momentos difíceis e a gente precisa entender que a gente está sendo lapidado, a gente está sendo moldado, a gente está sendo ensinado, né? Então é difícil a gente parar para pensar, que nem você falou, me perguntar, Senhor, por que comigo, né? Por que se a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, por que eu tô passando por um momento difícil se eu estou no centro da vontade de Deus, né? Mas é porque é no processo que Ele vai nos ensinar, né? No processo que Ele vai nos moldar. Então, eu sabia que Deus queria me ensinar algo e eu tinha um propósito. Então, Tinha assim, quem está passando por isso precisa entender que existe um propósito, né? Um versículo que sempre marcou a minha vida, né? Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. E se são todas, são todas. Então, se é ruim ou se é bom, Ele está cooperando para o bem, né? A gente muitas vezes não entende. Naquele momento você está no olho do furacão, você fala, meu Deus, o que está acontecendo, né? Como eu vou sair daqui? Mas existe um propósito. E a gente só vai entender esse propósito depois que tudo isso passar, que acalmar. E eu creio que ainda tem muitas pessoas que Deus quer alcançar através da minha vida. E eu falo, Deus, eu vou levar por onde eu for, eu vou contar o meu testemunho por onde eu for. E é isso, é se apegar no Senhor, se apegar na palavra, conhecer verdadeiramente quem é o Senhor, né? Porque por mais que seja difícil, Ele tá ali com a gente, Ele tá segurando a nossa mão e Ele não vai nos deixar em momento nenhum. Sim, não, é impressionante ver você aqui, ainda em tratamento, já testificando, né, a tua cura, a tua vitória, como se o processo já tivesse acabado e no meio dele você ainda glorificar a Deus. Esse é o processo mais bonito, né, Mi, da vida de uma pessoa. Muito. Existe aquela dor que ela é quentinha, né, que você sabe lá dentro que essa dor tá te forjando de alguma forma, que essa dor tá te... Isso tá me aproximando ou me afastando de Deus? Acho que a gente sempre se questiona. Tudo aquilo que a gente faz, eu tô mais próxima do meu íntimo ou eu tô longe, né, Paty? É isso. E eu acho que mesmo no momento de dificuldade, a fé dela foi edificada de uma forma que eu acho que de nenhuma outra maneira talvez ela não seria. Não fosse nesse nível de fé, de entrega. E mesmo hoje, ainda hoje, você em tratamento, você declarar essa sua fé e você se posicionar como vitoriosa,
como filha amada, como tendo alguém que cuida de você, muda a visão de tudo que você está passando. A perspectiva da doença é outra do que alguém que não tenha essa fé que você tem, né? Esse suporte, que, afinal de contas você tem com quem contar, tem um Deus que cuida de você, que te ama, que te cuida, que intervém por você através de médicos, enfim, de tudo, não é? Entender verdadeiramente que você tem um pai. Exato. Que cuida. Que cuida, que acolhe, que... Nossa, é muito maravilhoso. Você comentou de um louvor, né, durante esse processo. E eu também acredito que, conforme a gente vai passando por momentos da nossa vida, a gente vai tem os louvores que vão nos acompanhando, Sim. né? Passei por um processo, era aquele, agora já estou em outro. Tem algum que hoje você tem me acompanhado muito, assim, nessa minha reta final, de tudo que já foi forjado dentro de mim? Então, esse louvor, ele marcou, esse que eu comentei, e ele marca até hoje. É um louvor que todas as vezes ele me leva lá, né, no início. Porque eu creio que é isso, eu tenho que declarar para mim, tem vida aí, né? Eu estou passando e eu já venci, eu declaro todos os dias. Eu até comento e as pessoas acham estranho que para mim está sendo mais difícil esse momento do tratamento do que a quimioterapia e a radioterapia, porque o meu tratamento, ele mexe com o meu emocional e fazer a gente se enxergar novamente, porque você perde a sua identidade, né? Vem a queda do cabelo, e aí eles me colocaram numa menopausa forçada, então eu não tenho hormônio, então mexeu além do meu físico, a questão do ganho de peso, a questão da dor física, eu sinto muitas dores, quanto a questão da mente, mexe muito, eu preciso tomar remédio antidepressivo contra a minha vontade. É isso, é declarar que tem vida, mesmo sendo difícil é levantar e falar, não, Deus, eu sei que tem vida, eu preciso levantar, eu preciso viver, e isso vai passar. Antes até, a gente sempre encerra nosso podcast com a Number One, cantando o louvor da nossa convidada. Antes de eu pedir pra gente encerrar, porque o papo tá muito edificante, assim, primeiro, super obrigada por você ter aceitado estar aqui conosco hoje, durante esse processo. Imagino que não deve ter sido fácil, que não foi, talvez ainda não será, mas tendo a plena convicção de que quem habita em você é quem te levanta todos os dias, é muito gratificante para nós saber que Deus te trouxe até aqui, que você pode compartilhar com outras pessoas a sua história. Eu vou até pedir para você olhar para aquela câmera e para quem de repente está passando pelo mesmo processo que você trazer palavras encorajadoras para que a gente consiga caminhar para o final. Amém. É isso, é fixar os seus olhos, né, no Senhor, é crer que Ele está do seu lado, Ele passa com você, que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem, e não deixar, né, o medo tomar conta, a dúvida, né, quando vier a dúvida, o medo, é olhar para o Senhor e saber que você tem um Pai que cuida, que se importa, que se preocupa com você e que Ele é o maior interessado na sua cura. Amém! Super obrigada pela tua presença aqui conosco. Que Deus abençoe muito a sua vida nesse processo. É o que nós desejamos. Eu tenho certeza que as pessoas que também estão nos assistindo estão emanando agora orações e boas perspectivas para você. Deixe o seu comentário aqui, eu tenho certeza que a Paty depois vai ler cada um deles e vai edificar ainda mais a vida dela, assim como tem edificado a nossa, né? E aqueles que ainda talvez não estão passando por um problema de saúde, porque eu costumo dizer, às vezes a gente fala que tem 1 milhão de problemas, quando você tem um de saúde, você só tem um. Né? Então, se você não tem problema de saúde, está se questionando, saiba que tem um Deus com você também, né? Se sinta acolhida, se sinta abraçada, você não está sozinha e nós vamos caminhar para o fim, infelizmente, mas tendo a plena convicção de que nós temos um Pai amoroso que cuida de nós todos os dias. É com você, Oan. Um beijo, gente. Obrigada, Paty. Obrigada, Paty. Até o próximo. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou entrar depois só pra impressionar. Estou montando um contexto porque eu quero impactar, mas eu aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Com os olhos da fé passei a enxergar
ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí.